Muito bem, eu sou o professor Marcelo Galante, professor de Direito Constitucional aqui da rede LFG. E é importante a gente bater um papo sobre segunda fase. A prova, você tem que ter estratégia. Na prova, você tem que saber como é que você vai passar nesse exame. Isso importa numa preparação na primeira fase, somando a decisão que você vai fazer na segunda fase. A prova tem as duas fases, a primeira fase são os 80 testes, e a segunda fase, que é uma matéria que você escolhe no momento da sua inscrição, e essa segunda fase, que dessa única matéria, terá uma peça prático-profissional que vale 5 pontos, e mais 4 questões teóricas dessa mesma matéria, cada uma valendo 1,25, no total de 5 pontos. Então essa prova vale 10 pontos, e você foi aprovado no exame se obtiver nota 6. Então, desde já, a gente tem que ter uma mentalidade do que a gente vai fazer no próximo passo. A gente não pode pensar só no próximo passo, a gente tem que se preparar para a primeira fase, evidente, mas a gente não pode perder a mão lá direto na inscrição do que a gente vai fazer no nosso próximo passo, que é a segunda fase. Bom, a escolha da segunda fase é algo pessoal e intransferível. Não é porque o seu colega passou fazendo a área X que você vai seguir a mesma fórmula. Cada um tem a sua escolha, tem as suas dificuldades e facilidades. Então, não se meça pela régua do teu colega. O que funcionou para ele, talvez não funcione para você, ou talvez funcione. Mas é uma questão de parar, ponderar e ver se esse é o caminho correto. Por isso que eu digo que a escolha é pessoal e intransferível. A escolha não é minha como professor, e sim sua como candidato à aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, sabendo disso, vamos falar um pouco da segunda fase de Direito Constitucional. Primeiro, para você ir para uma guerra, é bom você conhecer o seu, entre aspas, inimigo. E a FGV, de tempos em tempos, ela solta um relatório fazendo uma análise geral dessa prova. Mas se você procurar na internet, certamente você vai encontrar. Isso não é muito divulgado, mas ela existe. E é um estudo oficial feito pela GV, especificamente dos candidatos que prestam a OAB. Então, tem lá número de candidatos do sexo masculino, do sexo feminino, por estado, por região, nível social, enfim, eles fazem uma análise ponto a ponto. E fazem também análise por segunda fase. E, historicamente, a segunda fase de constitucional é a que vem mais aprovando. Nós, no LFG, no último exame, nós tivemos um prazer de dobrar esse percentual médio dos aprovados em constitucional. Então, constitucional, segundo a FGV, foi a matéria que mais aprovou, e aqui no LFG a gente dobrou este percentual, que nos deixa muito satisfeitos, sem dúvida nenhuma. Tá? Outro ponto, o nosso curso é extenso. E por quê? Porque ele é dividido em peça e direito material. Eu sei que o aluno, quando chega em segunda fase, ele fica obcecado. Peça, eu preciso identificar e saber fazer a peça. Eu entendo essa neurose. Por quê? Porque a única forma de você zerar a prova, é não identificando a peça corretamente. Era um mandado de segurança e você fez um habeas corpus. Zero. Então você zera a prova se você não identificar corretamente qual é a peça. Então o aluno tem aquela ânsia de ler o problema e saber identificar. Isso vai acontecer. Com preparo isso vai acontecer. O que eu quero dizer para vocês é que não pode ficar refém dessa armadilha. Por quê? A peça é importante, a gente tem que fazer, a gente tem que focar nisso, mas a peça vale 5 pontos da prova. E você tem 4 questões teóricas que valem os outros 5 pontos, e você precisa de 6 para passar. Então, um estudo que privilegia exclusivamente a peça, matematicamente você não tem ponto suficiente para passar. Não adianta aquele aluno que faz uma peça brilhante, faz 4 pontos de 5, foi muito bem na peça, entrega 3 questões em branco. Ele não tem ponto para passar. Por isso aqui no LFG,
a gente vai ter aulas específicas de peça, simulado, entrega de exercício, para focar sim na peça, sem deixar de lado a parte teórica. Então você vai ter lá 40%, 50% do curso de direito material, de aulas teóricas, porque isso vale metade da prova. A gente tem que saber como jogar com a regra do jogo. Ora, se a prova compreende nota 10, eu preciso de 6, metade peça e metade direito material, se você fizer uma peça razoável e for bem nas questões, razoavelmente nas questões, você faz 6 e passa. Então, saber jogar. Outra coisa importante, a marcação do vade-mecum. Como eu fiz essa analogia com a guerra. Estamos indo para uma guerra e eu te entrego um colete à prova de balas e uma bazuca. E você diz, não, eu vou de peito aberto sem arma. Não vai dar certo. Mas não adianta você ir com o vade-mecum. É importante esse vade-mecum estar devidamente marcado, dentro das regras listas do edital. Então aqui nós teremos uma apostila de marcação de direito material e das peças. É uma armadilha só marcar peça. Aqui a gente marca peça e direito material. Você vai ter uma apostila de marcação de código com uma estratégia específica e uma aula explicativa dessa marcação. Então, se você optar por direito constitucional, saiba que é uma ótima escolha. Pensem bem no direito constitucional. Na nossa segunda fase aqui do LFG, talvez ela seja o passaporte da sua aprovação. Na segunda fase, direito constitucional, eu te espero lá.